possa colocar o nosso coração e a nossa mente aberta para receber todo o ensinamento, para ter esse contato com o divino, e que cada aprendizado que aqui seja falado hoje possa nos tocar de alguma forma. Mestre Jesus, nosso amigo querido, obrigado por nos proporcionar mais essa noite de estudo, mais esse momento de união entre cada um de nós e a espiritualidade. Que cada irmão aqui, Mestre, possa ouvir palavras que venham do seu coração. Cada um pode ser tocada pelo amor que vem de Ti. Esteja conosco, Mestre, nesse momento, em todos os momentos da nossa vida, que assim seja. Boa noite a todos. Como já foi dito, né, nosso tema hoje traz um assunto que, de forma direta e também indireta, a gente tem estudado já há muito tempo, que são as nossas emoções, emoções essas que nos aprisionam. Eu gostaria de trazer, antes de começar a aprofundar o assunto, trazer uma lembrança, né, do que se trata da proposta, né, desse estudo, que é o livro Perdão, a Chave para a Liberdade. Vocês lembram, né? A gente está, no momento, quase finalizando esse livro. Esse tema, por exemplo, ele está nos capítulos 31 a 33. Por que eu estou buscando começar a partir dele? Porque emoções todos nós sentimos, né? E nesses capítulos nós vamos estar acompanhando de forma um pouco mais próxima as emoções que foram fruto de uma escolha feita pelo Paulo e outra escolha feita pelo Carlos. Então, relembrando, o Paulo, ele nesse momento, ele está reconhecendo que as escolhas que ele fez, de certa forma, o trouxe para uma posição que se poderia dizer estar aprisionado ao seu sentimento de vingança. E temos o Carlos, que podemos dizer que ele, nesse momento, ele começa a entender o quanto ele está também refém do seu sentimento de culpa. Então, são sentimentos que foram construídos a partir das experiências vividas por cada um deles. E todos nós, quando vamos pensar em emoções, talvez a gente pense em emoções não porque elas nos aprisionam, porque, na verdade, não sei se o correto seria dizer que as emoções aprisionam. Eu, pelo pouco que eu entendi, do pouco que eu estudei, a Suzana pode até me ajudar, o que realmente pode nos aprisionar e costuma nos aprisionar são os nossos sentimentos. Mas espera aí, por que não as emoções? É porque se nós formos parar para pensar em emoção, emoção é algo muito natural do ser humano. É algo que é até espontâneo, que o ser humano não tem o controle. A emoção, ela simplesmente chega, né? Se a gente parar para pensar, a gente está, de repente, agora aqui, e acontece um barulho, um estrondo.
que vai acontecer? A nossa emoção vai ser de medo, né? De assombro, porque nós vamos nos assustar com o barulho. Só que é uma emoção que é até um reflexo, que é até para nos trazer um sinal de alerta, de cuidado. Então, a emoção, ela não nos aprisiona, mas uma emoção que é cultivada, que é alimentada, ela ganha o status de sentimento, e como sentimento ela pode realmente nos aprisionar. Por quê? Vamos dizer que agora, né, todos nós tivéssemos escutado um barulho bem forte. Alguns de nós ficaria impactado com esse medo, ficaria querendo saber onde que é, o que que aconteceu, o que que houve, e talvez trouxesse para si sentimentos de preocupação, de receio, ficasse querendo entender mais sobre essa emoção que foi é, que incluiu em nós, e poderíamos até nem conseguir mais assistir a palestra porque estaríamos tão ligados e preocupados, tão atentos a isso, com medo que o barulho retornasse, que esse barulho fosse algo preocupante e talvez nós não conseguíssemos serenar, voltar novamente para prestar atenção nesse momento que nós escolhemos estar aqui, buscando compreender melhor essas nossas emoções. Então, por que que eu estou falando isso? Porque faz diferença eu chamar de emoção ou de sentimento? Talvez não. Mas, se eu tiver um pouquinho de compreensão, e aí talvez a gente possa até buscar um entendimento maior, trazendo explicações da parte mais científica referente a isso, a gente vai entender que a emoção ela está muito mais ligada ao corpo, por ser reflexo dele, por ser é, agora, como é que é o nome? Vamos dizer assim, o corpo, quando ele reage porque existe em nós já um recurso para que isso ocorra. E esse recurso, ele tem até um nome, que é a amígdala cerebral. Mas faz diferença eu saber isso? Talvez não. Mas eu entendendo que eu posso ter esses reflexos, porque é inerente do ser humano, do corpo humano, na sua própria constituição, eh, nesse desejo e necessidade de se autocuidar, é algo que eu não preciso achar tão ruim. Mas se eu tenho também um esclarecimento que quando eu começo a dar força a essa emoção, aí como é que eu faço isso? Eu começo a trazer para mim pensamentos muito ligados a essa emoção que se manifestou, né? Então, eu estava falando do medo, então vamos dizer, o medo ele pode estar sendo representado por várias situações, né? Medo de medo de morrer, medo de perder alguém, medo de ter uma decepção, medo de ser rejeitado, medos e medos e medos. Todos nós, com certeza, conseguiríamos enumerar algum tipo de medo ao qual nós estamos, de certa forma, é, não diria fadados a ter, mas que as nossas experiências nos levaram a construir esse medo, esses receios. Mas esse medo, ele só vai ser algo, de certa forma, prejudicial se ele estiver tendo um papel em nossas vidas de algo que nos paralisa, algo que nos impede de realizar alguma coisa, coisas até que desejamos e que por estarmos percebendo esse sentimento, acabamos nos
privando de ter aquilo que desejamos, ou nos negamos a oportunidade de fazer escolhas diferentes, porque esse medo, de alguma forma, ele nos limita. Então, quando a gente fala de estar aprisionado, a gente precisa pensar em prisão, não nesse aspecto tão material, né? Estar aprisionado entre quatro paredes, com algo tão tangível quanto a matéria. Até porque, parando para pensar nos exemplos do Paulo e do Carlos, para quem leu, eu acredito que todos devem ter lido, o Paulo, ele já não se encontra mais dentro do relato, ele já não se encontrava mais no campo material. Ele já estava desencarnado. E ainda assim, ele estava sujeito a se sentir ou se colocar nesse aprisionamento em virtude desse sentimento que ele nutriu, nesse sentimento que ele alimentou. O Paulo, no caso, a vingança, né? Vocês lembram que o Paulo foi assassinado em algumas circunstâncias não muito interessantes, onde ele confiou em pessoas que depois não corresponderam a essa confiança que ele deu, né? E isso foi para ele o, o, o foco das suas energias. Ele direcionou a sua energia para estar, de alguma forma, trazendo para ele uma reparação. E essa reparação ele entendia ser através da vingança por aqueles que o prejudicaram. O Carlos já tem um relato um pouco diferenciado, porque ele ainda encontra-se encarnado, mas ele também traz no seu íntimo esse sentimento, que aí já é sentimento, porque ele alimentou muito isso, de culpa. Por quê? Porque ele se culpa por uma ação, por uma escolha que ele fez de estar abandonando a sua esposa, no caso, né? Porque naquele momento ele não se via capaz de estar dando a ela aquilo que ela acreditava necessitar para ficar bem. Então, essa culpa que o Carlos traz e que ele alimentou fez com que ele também se desequilibrasse. E o que que acontece quando a gente se desequilibra? Se a gente pensar que tudo é energia, e a gente sabe disso, quando nós estamos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos em desequilíbrio, a nossa energia também está descompensada, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque todas as emoções, e mais ainda, todos os sentimentos, eles também são energias e são energias que vibram em determinado patamar de densidade, né? Numa faixa vibratória. E esses sentimentos de medo, sentimentos de tristeza, sentimento de culpa, de tristeza, esses sentimentos, eles têm uma faixa energética que traz para nós um alinhamento, vamos dizer assim, que nos coloca em sintonia com aqueles que estão nessa mesma vibração. E é uma vibração mais densa. Sendo uma vibração mais densa, nós temos uma maior dificuldade de sairmos dela. Já temos em nós um entendimento um tanto quanto equivocado de se fazer justiça ou de se sentir culpado. E aí, vibrando nessa faixa, que de certa forma vai atrair outros de mesma sintonia,
nós encontramos mais dificuldades em sairmos dessa conexão. Você já quer perguntar, Léo? Já assim, Então, fala. a pergunta é o seguinte, ó. O que a gente já aprendeu até hoje, né? É, que a vingança, né? Como o Paulo está lá aprisionado, ela é tão forte quanto o amor, certo? Porém, ela é destrutiva. Então, como que você pode nos explicar, do ponto de vista fluídico e espiritual, essa conexão que se mantém entre, como você disse agora, né, a vítima e o agressor que ficam algemados um ao outro? Como que eu posso, você Explicar falou, explicar? do ponto de vista fluídico e espiritual, essa conexão que mantém sempre, né, vamos imaginar, né, no caso lá do Paulo, né, vítima e agressor, né, que fica assim sempre algemados um ao outro. Como é que funciona? É mais ou menos essa a pergunta. Talvez eu vá para um caminho mais longo, mas eu acho que vai fazer mais sentido. Se nós pararmos para pensar que todos nós somos seres criados pelo mesmo Criador, que é uma fonte única de amor, ok? Se todos nós somos o resultado dessa criação, tendo como fonte primária esse amor que é um amor até desconhecido por nós, todos os outros sentimentos, todas as outras emoções, esses sentimentos e emoções estão intimamente ligados. Então, se eu penso em vingança, eu estou pensando não apenas em fazer com que o outro se arrependa da, de uma atitude equivocada que tomou, mas, ao mesmo tempo, eu estou querendo alinhar novamente. É tipo assim, eu faço uma coisa ruim, eu sei que essa coisa não foi a melhor coisa que eu fiz, e aí eu tenho, energeticamente falando, essa percepção de que essa coisa não tão boa que eu fiz me trouxe um desconforto, vamos dizer assim. Então vamos pensar assim: somos todos bonzinhos, todos nós somos ótimas pessoas, não fazemos mal para ninguém, gostamos de todo mundo, ok? Num dado momento, acontece algo conosco onde alguém reage a alguma atitude nossa, ou essa pessoa age contrário a nós e nos traz um sentimento inapropriado, eu diria, que não condiz com aquilo que eu entendo ser o amor entre filhos do mesmo pai, uma fraternidade universal. Vamos dizer que eu entendesse assim. É como se eu, nesse momento, achasse que eu deveria ocupar o lugar do justiceiro, do. Justiceiro não pegou bem, não, mas poderia ser uma outra coisa. O pacificador, o só juiz mesmo, sabe? Que vai fazer o ajuste. Aquilo não ficou bom, aquilo não era para ter acontecido e as coisas precisam ser reparadas. Só que a gente ainda não entendeu uma forma que eu não sei se é matemática, se é física, eu não sei direito o que que ela é, mas é uma fórmula que, quando você tem, por exemplo, tudo no mesmo nível, e algo acontece e esse nível decresce por algum motivo, ao invés de eu decrescer esse, eu deveria subir o outro. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Olha só, voltando ao exemplo. Todos nós somos ótimas pessoas, procedemos muito bem.
só que de uma maneira ainda equivocada nossa, quando algo acontece que diverge dessa harmonia que reina entre todas essas pessoas de tanta bondade, eu não estou sendo irônica, não, tá, gente? Eu estou falando porque realmente somos, mas nós escolhemos olhar com esse olhar para aquilo que não é tão bom. E ao invés de eu lembrar quem eu sou, essa criatura, filha desse pai de amor, de bondade, de justiça, quando algo acontece, ao invés de eu auxiliar o outro que se equivocou e saiu desse patamar, eu vou e desço até ele. Na maioria das vezes a gente faz isso. É tipo assim, bateu, levou, sabe? Coisas que a gente ainda não aprendeu a ajustar, porque de verdade acho que a gente não acredita que a gente tenha em nós esses bons sentimentos, esses nobres sentimentos, que a gente pode explorar mais, usar mais, é, é, fazer muito mais uso, sabe? Será que eu respondi a pergunta? Eu não sei. Ó, vou deixar, se precisar, a gente volta nela, tá bom? Porque o Ó, exemplo que veio não era esse, mas foi o que saiu, então tá tudo bem. tá Fala, bom. Léo. Você pode explicar mais claramente qual seria a diferença entre emoção e sentimento? Então, um modo fácil da gente entender é tipo assim, é, a emoção ela é algo que é muito rápida. Tipo assim, alguém me xinga, eu já na hora fico com raiva. Ai. Já o sentimento, ele leva um tempo maior. Eu tive a raiva naquele momento, a pessoa rapidamente se desculpou, aí o sentimento que ficou, isso acontece. Aí eu compreendi, tá tudo bem, passou. Mas o sentimento é algo que eu posso modificar. A emoção, ela é meio que inconsciente, é meio que automática. A Suzana levantou a mão, você queria me ajudar na explicação, Suzana? Eu ia ajudar até você falar uma coisa aí que era o que eu ia falar, então tá tudo certo. Ah, então tá bom, mas Só fazer fica à uma vontade. observação. A emoção, ela vem do nosso primitivo, ela faz parte do ser humano. Então, Uhum, ela vem como primeira reação. O uhum, sentimento é como se fosse a interpretação dessa emoção, como se fosse uma ok. tradução da emoção. Aí tem as gradações, né? Aí medo, pânico, ansiedade, né? Então, muito obrigada. Valeu. Como eu estava falando antes, a gente tem esses reflexos no nosso próprio corpo. Realmente é automático, né? Então, não dá para eu evitar sentir uma emoção. Agora, o sentimento é algo que eu vou, de alguma forma, construindo. Então, eu vou, através do meu raciocínio, porque aí já é outra parte, aí já é uma parte do, se não me engano, é o meu córtex pré-frontal. É? É esse aí. Então, aí o que que acontece? Esse, essa outra, esse outro envolvimento desse outro, vou dizer órgão, sei lá, já traz para mim o que o ser humano angariou na sua evolução, que é o seu raciocínio. Aí, através do pensamento, ele vai começando a fazer uma construção onde se estabelece esse sentimento, onde eu vou reconhecer que aquilo que eu senti, aquele medo, aquela raiva, aquela tristeza, não importa qual tenha sido a emoção, ela vai ser compreendida e nessa compreensão
dependendo do quanto eu vou estar mobilizando desse meu raciocínio, quanto eu vou estar permanecendo no pensamento com relação a isso, aí eu vou estar construindo e reforçando esse sentimento. Acho que agora ficou mais claro, né? Léo, Pode você ia seguir. perguntar? Não, pode seguir. Posso? Ah, então tá. Então, é, quando a gente para compreender, e isso não sei se é tão relevante assim, mas tudo que a gente consegue trazer clareza, eu acho que ajuda a gente a ter um pouquinho mais de facilidade no como agir. Por quê? Se eu sei que eu não posso evitar de ter uma determinada emoção, porque isso é inato a mim, ela vai aparecer. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que se eu prestar atenção, se eu usar do meu raciocínio e eu tiver uma vigilância, um cuidado, eu vou conseguir evitar que essa emoção percebida nesse automático possa vir a ser fortalecida de modo a me impedir ou me atrapalhar naquilo que eu quero dar de prosseguimento à minha vida. Tipo assim, se eu sei que o fogo queima, eu sei que fogo queima. Isso eu sei. Mas a emoção, por exemplo, que eu vou sentir, até fisicamente falando, quando eu tenho contato com algo quente, ela é imediata. Só que eu posso, a partir desse momento que eu percebo que eu posso me queimar com algo, eu nunca mais querer ter contato com algo que queime. E dessa forma, eu posso estar trazendo para mim alguns bloqueios. Tipo assim, ai, eu não vou ficar mais perto de nenhuma fogueira, eu não vou cozinhar, eu não vou. Sabe, coisas que podem estar te limitando, porque você, a partir de uma emoção natural e uma percepção natural, porque é lógico, né? Se você se queima, você pode até se ferir. E sabe que tem uma coisa bem interessante nisso. Eu assistindo algumas coisas nesse estudo, eu ouvi um palestrante falando sobre a. Ele fez uma comparação quando a gente se fere fisicamente falando. Então vamos dizer que eu pegue esse exemplo, né? Eu me queimo. Acidentalmente, eu acabo me queimando em algo que eu fui manusear. Uma queimadura séria. Essa queimadura, ela atingiu a parte física do meu corpo, certo? Então vamos dizer que se torne uma ferida, uma queimadura que eu preciso de cuidados. Eu vou ter que cuidar para que não infeccione, para que isso não se torne algo mais sério. Só que essa ferida, ela vai ter o seu processo. Ela vai ter um tempo para que ela se cure, ela vai ter um tempo em que eu vou estar fazendo com que ela cicatrize, mas mesmo que ela cicatrize, talvez eu fique com a cicatriz, certo? Quando a gente fala de emoções e de sentimentos, é como se fosse uma ferida, um ferimento muito mais profundo. Só que, como ele não é visível aos olhos, muitas vezes a gente se descuida de cuidar. Se descuida de cuidar é meio esquisito, mas é isso mesmo. O que que acontece? Eu sei que eu estou ferido, que eu me feri de alguma forma, mas que eu não quero usar meu tempo, dar atenção ou
buscar compreender isso. Então, é como se eu ignorasse. Só que diferente, né, do ferimento que nós temos no corpo físico, aquele sentimento de dor, de incômodo, que é provocado por um ferimento físico, ele vai estar ali o tempo todo me lembrando, né? Eu vou ter que estar tomando cuidado para que não pegue sujeira, eu vou ter que estar passando uma pomada. Quando eu esbarrar ali, eu vou sentir. Esse ferimento mais, não sei se a forma mais correta de falar seria um ferimento mais psicologicamente falando, mais interno. Às vezes eu posso simplesmente querer ignorá-lo, mas da mesma forma que a minha falta de cuidado e de atenção para com o ferimento físico, se eu não tiver para com esse ferimento emocional, psicológico, eu vou ter consequências. Porque esse sentimento, ele não se cura sozinho. Eu posso até achar que, tá tudo bem. Tipo assim, sabe? Alguém me fez algo e eu, não, tá tudo bem. Se desculpou, tá tudo certo. Mas se realmente aquilo ainda está me afetando, se aquilo ainda é um ferimento aberto, se eu não der a devida atenção a ele, esse sentimento vai ter consequências. Então, vamos dizer, que tipo de sentimento? Vamos pegar o medo de novo, né? Eu percebi que eu tive muito medo depois de uma situação traumática. Só que passou, eu achei que estava tudo resolvido, não liguei mais, aquilo foi. Eu fui achando que estava tudo resolvido. Não estava. Por quê? Porque aquele medo, ele, de vez em quando, ele pode ser acionado. Ele pode modificar a- o meu comportamento, as minhas atitudes, o meu modo de entender as coisas. Eu posso, através de, por exemplo, vamos dizer que eu tenha tido uma experiência traumática com um assalto. Ok, passou aquele dia, tudo foi resolvido, vamos dizer, até recuperei o que foi roubado, tudo bem. Só que, intimamente falando, essa, essa percepção desse sentimento me trouxe outras reflexões. Então, eu me senti vulnerável, eu me senti inseguro, eu me senti desprotegido, eu me senti de vários sentimentos que até então eu não tinha prestado atenção, ou eles não existiam, ou eles começaram a existir. E aí, a minha postura frente à vida, o meu modo de lidar com a vida, ele vai ter modificações, ele vai ter interferências por essa nova, esse modo novo de enxergar as coisas. Então, se eu estou inseguro, estou mais receoso das coisas, eu vou agir diferente. Como? Então eu já não vou mais sair à noite, eu já não vou mais me colocar é, em lugares de risco, eu já não vou querer estar no meio de muita gente, eu já não vou me possibilitar sair mais como eu saía antigamente. Essas coisas são consequências, essas mudanças são as consequências de um ferimento interno, psicológico, que não foi curado. Por que eu achei legal essa comparação do que é físico e o que não é físico? Porque tanto um quanto o outro trazem sequelas. Às vezes, mesmo um físico, por mais que você tenha se curado, tenha resolvido o problema, aquilo ainda vai te trazer incômodo.
vamos dizer que você tenha ficado com uma cicatriz que você se envergonha, você não gosta de mostrar, então você passa a usar outro tipo de roupa, você busca esconder, porque você não quer que pergunte o que é, você não quer que pessoas fiquem olhando. Quando eu trago esse entendimento para essas feridas internas, é a hora que eu preciso estar mais atento, mais vigilante e buscando com muita sinceridade, com muita verdade, me autoconhecer. Esse autoconhecimento é algo que é falado, acho que em todas as palestras, sem exceção, porque não tem nada que a gente possa buscar em termos de evolução, seja ela evolução no caráter físico, material no qual estamos, né, uma evolução de um acréscimo de conhecimentos, seja no aspecto moral, seja no aspecto psicológico. Todas as vezes que nós buscamos compreender melhor alguma coisa, nós precisamos partir de nós mesmos, precisamos entender como nós estamos com relação a isso. Então, se eu não consigo olhar para mim e perceber que houve mudança a partir de um acontecimento, eu comecei a enxergar de modo diferente, eu comecei a mudar minhas atitudes, eu comecei a ter esses sentimentos, de certa forma, me bloqueando, me aprisionando, como é o tema, né? Essas emoções me aprisionando, não me deixando ter mais aquela flexibilidade que eu poderia ter na minha maneira de agir, principalmente comigo para comigo mesmo, porque eu acabo trazendo para mim uma rigidez muito grande, porque quando, por exemplo, no caso do Paulo, a preocupação dele, o foco dele em se vingar, não deixava espaço na sua vida dele enxergar tantas outras coisas tão mais interessantes que poderiam ser focadas e trabalhadas para trazer para ele uma vida mais serena, mais harmoniosa. A mesma coisa com o Carlos. O Carlos, a culpa que ele trazia fez com que ele se ligasse a Wanda, né, no caso, que foi o alvo da sua perturbação, vamos dizer assim, em função de se sentir culpado em tê-la abandonado, ele passa a agir em sintonia com ela, onde ela começa a ter uma influenciação muito grande sobre ele. Então, esses desequilíbrios que nós nos permitimos ter, quando não estamos muito bem esclarecidos de nós mesmos, deixando que sentimentos sejam construídos e nos tomem, nos privando de ter liberdade, flexibilidade, autonomia, porque todos esses sentimentos, medo, raiva, mágoa, inveja, todos esses sentimentos que nos tiram do verdadeiro foco da nossa vida, que é o da nossa evolução, do nosso crescimento, do nosso aprimoramento, todos esses sentimentos, por serem de densidade mais pesados, eles nos impedem de darmos passos na direção desse nosso aprimoramento. Quando nós nos aprisionamos a determinados sentimentos como esses, nós estamos nos negando as oportunidades que a vida nos oferta de estarmos enxergando a bondade do Pai agindo, as bênçãos do Pai que nos são ofertadas o tempo todo. Então, nós acabamos nos aprisionando porque
esses sentimentos, eles fazem com que o nosso olhar ele seja tão limitado que nós não consigamos enxergar ao redor. Então, passamos a vivenciar uma vida onde perde o sentido de uma verdadeira vida. Como é que a gente pode dizer? Uma vida próspera, eu diria, né? Porque se eu vivo em função de uma vingança, esse sentimento de vingança, ele me adoece. Esse sentimento de culpa também me adoece. Esse sentimento de medo também me adoece. E eu adoecido, o que que eu vou estar ofertando ao meu redor? Eu não vou poder dar de mim o que eu tenho de melhor, porque a energia que eu vou estar emanando é essa energia, energia de medo, energia de culpa, energia de inveja, todos esses sentimentos, esse sentimento de mágoa. E esse sentimento vai ocupar tanto espaço em mim que ele vai também estar permeando todos os meus relacionamentos. Tudo aquilo que eu estiver vivenciando, as pessoas com as quais eu lido, as pessoas que eu amo, as pessoas do meu trabalho, seja quais forem as pessoas que estiverem ao meu redor, elas vão estar, de certa forma, emanando de mim esse meu desequilíbrio. Porque por eu não estar percebendo o quanto eu estou prisioneiro desse sentimento, eu vivencio a minha existência durante esse tempo que eu me descuido com esse sentimento me tomando. Ter medo é uma coisa normal. Concordam comigo? É uma coisa normal ter medo. Mas eu viver amedrontado não é normal, não é saudável. É algo que eu construí para mim por não estar atento, por não estar vigilante, por não utilizar dos recursos que eu já poderia ter lançado mão, de estar trazendo para mim todos os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus trouxe, de estarmos buscando amar, mas com que amor? Porque se eu me amo com um amor doentio, com um amor de medo, um amor de inveja, um amor de culpa, é esse o amor que eu vou dar para o outro. Um amor que me aprisionou numa, numa densidade difícil de sair. Porque depois que a gente entra nessa sintonia, nós precisamos angariar muitos recursos para podermos sair. E quais seriam esses recursos? Porque se eu acredito estar certo no meu sentimento de vingança, dificilmente o que o outro me traga diferente disso, eu vou ouvir. Se a gente pensar no Paulo, por exemplo, o Paulo levou muito tempo para começar a entender que aquele procedimento dele, aquela escolha de estar tentando vingar-se, estava fazendo muito mais mal a ele do que a qualquer outra pessoa. E foi quando ele começou a perceber que ele estava sendo vítima dele mesmo, que ele começou a se dar a oportunidade de fazer algo diferente, de entender que ele podia agir com bondade, com caridade, com compaixão, porque isso ele já tinha nele. Ele só não estava se oportunizando utilizar. E todos nós, lembra aquilo que eu falei? Às vezes a gente esquece que tudo isso a gente tem.
amor, bondade, generosidade, até paciência. Tudo isso a gente já tem. Só que muitas vezes a gente está tão desatento que a gente não percebe que a gente está deixando esses recursos e tudo isso que a gente já possui meio que esquecido. E a gente passa a utilizar de recursos que, a princípio, nos parecem até razoáveis. Ele me prejudicou, eu também vou prejudicá-lo. Aí ele vai entender o que é bom. Só que quando eu lanço mão desse argumento, eu ignoro aquilo que eu já aprendi, aquilo que eu já tenho em mim, pela minha natureza, pela divindade da qual eu faço parte. Não foi Jesus que disse que todos nós somos deuses? E se somos deuses, somos divinos. E nessa divindade, a bondade, o amor, o respeito, a fraternidade, a compreensão, tudo isso já existe, já está inerente em nós. Nós só precisamos começar a fazer com que o nosso córtex pré-frontal, eu estou até olhando aqui para não falar errado, comece a ter a oportunidade de se fazer mais presente. É tipo assim, nossa, eu não gostei do que eu ouvi, mas se eu revidar e repetir, ou repetir não, ou eu verbalizar de uma forma automática, provavelmente eu vou usar da mesma energia que foi lançada para mim, querendo, de certa forma, devolver. Mas se eu lembrar que eu tenho esse recurso, o que que eu faço? Eu faço uma pausa, eu respiro, eu penso, e aí eu vou utilizar de outros recursos. Eu vou usar daquilo que eu sei que eu tenho e que às vezes eu não me faço de bobo e não uso. E aí eu vou, se eu não sei o que falar, eu simplesmente me calo. E na hora certa, se não for naquela, num outro momento, eu vou trazer à tona aquela situação e eu vou fazer com que aquilo se alinhe, se ajuste. Mas se eu fizer de modo intempestivo, provavelmente eu vou me arrepender. E o arrependimento, ele também é um sentimento que, de início, ele pode ser muito favorável, muito bom. Porque se eu não me arrependo, como é que eu vou, de certa forma, reajustar ou consertar alguma coisa que eu fiz indevidamente? Só que se eu fico só no arrependimento, ou pior ainda, se eu trago para mim o sentimento de culpa, eu nada faço. O que eu vou fazer é estar apenas me justificando. Eu me justifico através desse arrependimento, me justifico através da culpa que eu começo a carregar, mas nada faço de reparação. Não faço nada que demonstre a minha responsabilidade pela atitude equivocada que eu tomei. E olha, ter medo, por exemplo, de errar, que é uma coisa que todos nós acho que temos, é algo que se eu quiser evitar, eu não faço mais nada. Eu paro de agir, porque o erro, ele é quase inevitável, principalmente a todos nós que somos aprendizes de tantas coisas. Como é que eu posso achar que eu não vou errar mais? Que o fato de eu ter me equivocado em um determinado momento, eu não vou me equivocar mais. E se eu não tiver esse olhar um pouquinho mais compreensivo para comigo, como é que eu vou olhar para o erro do outro? Como é que eu vou conseguir evitar de querer retribuir o mal com o mal? Se eu não admito que o outro também possa se equivocar tanto quanto eu. Se eu acreditar que os meus erros não são
passíveis de perdão. Parando para pensar, esse livro fala sobre isso, não é? Perdão, a chave para a liberdade. Então, por que que nós ainda estamos tão aprisionados? Há tantas situações vivenciadas no passado, há tanta coisa que nós não conseguimos, de certa forma, transmutar, porque não é esquecer. A gente não precisa esquecer de nada. Esquecimento é algo que diz respeito à falta de memória, não é? Mas não é isso que a gente quer. A gente não quer perder a memória. A gente quer aprender a lidar. A gente quer aprender a saber gerir melhor as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque eles são a nossa forma de se expressar no mundo. Nós estamos ainda nos ajustando. E se queremos ter sucesso nessa nossa busca de aperfeiçoamento, nós precisamos, antes de mais nada, reconhecer que esses sentimentos que nós estamos alimentando, eles podem não estar sendo tão favoráveis a nós. Buscar compreender que sou eu que escolho que sentimento eu quero manter. Parece simples falando, né? E talvez até seja. Eu só não vou afirmar que é, porque aí eu vou estar mentindo, porque eu também quero aprender. Mas o que acontece é que essas, essas emoções, esses sentimentos que nos aprisionam, eles são o resultado daquilo que nós ainda não tivemos o devido cuidado para olhar. Porque se eu me perguntasse, tipo assim, o que que é importante para mim hoje? É eu ser feliz ou eu fazer com que o outro repare o dano que ele me causou? Porque se eu colocar como resposta a expectativa que eu tenho no que o outro pode vir a fazer por mim, eu acredito que eu nunca vou encontrar uma paz interna. E eu acho difícil a gente se sentir feliz sem paz. Felicidade, eu sei que existem muitas formas da gente conceituar, mas essa paz interna, cada um já sabe, porque já vivenciou essa paz. Momentos em que a gente toma a atitude certa, em que a gente procede da maneira como o nosso coração solicitou que a gente fizesse, e que mesmo que o resultado não tenha sido tão bom, a gente ainda permanece bem. Acho que todos nós já vivenciamos situações assim, onde agimos, nem sempre obtendo o melhor resultado, mas a nossa consciência traz essa serenidade, essa paz, essa leveza de ter feito a melhor opção, de ter agido da melhor forma. Agora, quando nós nos deixamos, de certa forma, nos aprisionar por alguns sentimentos que a gente já sabe que não nos leva a lugar nenhum, e isso a gente consegue observar com mais facilidade no outro. É muito mais fácil eu perceber quando uma pessoa está sendo teimosa, quando está sendo
repetitiva, quando ela está sendo. Sabe aquelas pessoas que você já sabe antes dela chegar sobre o que que ela vai falar, porque o assunto é sempre o mesmo? A gente consegue enxergar isso no outro, mas a gente tem que voltar esse olhar para nós mesmos e perceber o que que é que eu estou me permitindo deixar levar ou, de certa forma, me acomodar e não estou percebendo o quanto isso está me pesando. Lembra que a gente, quando a gente começa a, a seguir um caminho, de certa forma a gente está fazendo escolhas do que a gente quer levar nessa nossa caminhada. E quando a gente faz escolha de levar culpas, medos, tristeza, mágoa, sem entender o porquê que nós estamos levando, em determinada hora, isso vai estar tão pesado que a gente não vai conseguir mais. E aí é aquela hora que a nossa consciência começa a gritar e a gente para pensar: o que é mesmo que eu estou fazendo? Aonde é mesmo que eu quero ir? E quando eu começo a me fazer essas perguntas, eu consigo perceber que eu nunca estive preso. Eu é que não enxergava que eu tinha outras escolhas a fazer, que a porta não estava fechada. Eu é que não me enxergava, que a chave já estava ali e que eu podia sair. Então, se hoje eu quero me libertar de sentimentos e emoções que eu sei que não me favorecem, eu preciso ter esse cuidado de olhar para mim e ver o que eu estou carregando, quais foram essas escolhas que eu fiz e por que que elas ainda me pesam tanto. Porque se eu conseguir enxergar que naquele momento em que eu escolhi tal coisa, ela me foi a melhor escolha, eu posso me dar o direito de fazer novas escolhas, sem me culpar, me achando incompetente, me achando, de alguma forma, incapaz. Pensar nessas emoções, pensar nesses sentimentos, é querer se enxergar verdadeiramente. Onde eu estou, o que que eu já fiz, para onde eu estou indo. Se eu quiser continuar aprisionado, eu vou olhar só para esse meu passado e me culpar por tudo que eu já fiz de errado, ou culpar alguém por tudo que fez para mim e que eu ainda não consegui justificar ou perdoar. Mas se eu quiser mudanças, eu vou começar hoje a enxergar tudo aquilo que eu já tenho que pode me ajudar. Elevar meus pensamentos de uma forma que eu faça escolhas de pensamentos mais elevados, trazer os meus hábitos, a oração em momentos necessários ou até não necessários, que eu consiga entender que essa minha conexão com o Pai pode ser o tempo todo. E se ela existir, ela vai me ajudar muito. É eu conseguir entender que o Pai, ele não me condena por nada. Eu sim é que escolho me condenar. E me condenando, eu me aprisiono, sem necessidade.
Então, talvez hoje, esses sentimentos de ressentimento, raiva, culpa, inveja, raiva, todos esses sentimentos que vão nos visitar, porque eles vão ainda por muito tempo fazer parte da nossa existência, e isso é natural que ocorra. Eu só não preciso dar a eles um livre acesso. É tipo assim, é como se cada um desses fosse uma visita que chega. Ok, ela chegou, mas eu não preciso convidar essa visita para morar comigo. Ela me visita, eu a vejo, eu a reconheço, mas me despeço dela e vou revê-la se necessário for. Senão, não. Então, essas emoções, esses sentimentos, eles têm tudo a ver com o nosso modo de pensar. Então, vigiar os pensamentos é o primeiro passo que eu posso dar, né? Porque se a gente pensar, a emoção surge do nada. Aí eu começo a pensar. Aí esse pensamento eu vou raciocinar, refletir e vou permanecer nele. Se ele for um pensamento bom, ele vai me ajudar a sair e compreender toda essa situação. Mas se ele não for um pensamento tão bom, ele só vai me fazer ficar estacionado. Ele vai me impedir de crescer, vai me impedir de abrir os meus olhos e de fazer outras escolhas. Então, é, eu acho que eu nem tenho muito mais o que falar sobre isso, gente. Porque todos nós sabemos que se eu nutrir um sentimento de mágoa, de culpa, de raiva por muito tempo, eu vou estar, assim, me prejudicando de diversas maneiras. Mas seria tão bom se a gente acordasse antes de que essa, essa questão se tornasse tão forte, é, tão palpável, a ponto de nos trazer até doenças físicas mesmo. Porque se eu nutrir por muito tempo uma raiva, provavelmente eu vou ter um problema gástrico, eu vou arrumar alguma encrenca em algum lugar do meu corpo. A mesma coisa com a culpa, com o medo. E eu vou deixar de ter a oportunidade de estar em comunhão com o Pai, de contar com a presença dele. A partir do momento que eu escolho repensar, reavaliar quais são os sentimentos que eu alimento, eu posso sim escolher qual que eu vou manter e qual que eu não quero mais. E fazendo essa escolha, eu vou seguir na direção que eu devo ir, porque aí sou eu que estou no controle, não o medo, não a culpa, não a raiva, sou eu. Eu, espírito eterno, que evolui e que é amado pelo Pai, independente do que faça. Então, que a gente não espere muito tempo para começar a fazer essas avaliações, né? Porque não sei se vocês perceberam, mas quando a gente desencarna, fica muito mais difícil, porque aquilo que era algo que só estava em nosso pensamento por um tempo ao longo do dia, começa a ficar de uma forma muito mais intensa quando nós já estamos no plano espiritual. A coisa acaba se agravando.
Então, que a gente consiga utilizar do nosso raciocínio, da nossa inteligência, não só da nossa inteligência emocional, mas também da nossa inteligência espiritual, para que a gente possa não mais se deixar aprisionar. Tá bom? Tudo bem? Acho que é só. Meu apoio quer falar alguma coisa? Não? Então, gente, acho que é isso. Vou pedir a vocês que me acompanhem para encerrar numa oração, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento, o nosso bom Pai, trazendo um pouco de serenidade, trazendo um pouquinho de harmonia para a nossa mente, buscando serenar esses nossos pensamentos que não param, nos dando o direito de escolher aquilo que realmente queremos manter, aquilo que realmente faz sentido, sempre acreditando que nunca vamos estar desamparados nas nossas melhores intenções. Então, Senhor, auxilia-nos a reconhecermos em nós todo o nosso potencial, tudo aquilo que já temos em nós e que podemos fazer uso nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada de crescimento. Que a nossa fé se fortaleça, que os nossos sentimentos possam ser de amor, possam ser de paz, possam ser de alegria, de confiança, de compaixão, e assim, fortalecidos, possamos estar nos possibilitando a liberdade que desejamos ter, de sermos quem já somos, sujeitos a Ele,